térmica, então é capaz dele só desligar do nada. Vamos torcer para não acontecer, mas é possível que ele só superaqueça e desligue. Vamos torcer que não vai dar isso. Beleza. Botei para telar aqui, deixa eu abrir o VS Code. Ele trava quando abre por algum motivo, tem que esperar um pouco. E não travou. Que sorte, milagre. Beleza, vamos lá. Qual o nome? Aula 2. Deixa eu dar assim um espaço para ser diferente desse. Fechou, beleza. Ok, é o seguinte. Vamos primeiro fazer esse exercício 3 para garantir que a gente está em dia, conseguindo fazer isso. Nosso programa que leia 3 anos de nascimento diferentes e escreva na tela a soma da idade das 3 pessoas registradas. Então, eu vou ter 3 anos de nascimento diferentes, 3 idades registradas. Eu vou criar uma variável chamada ano atual. Vai ser 2026. Então, já passou uma moto aqui. Tranquilo. Tem um jeito melhor de fazer isso que a gente vai aprender, que é uma biblioteca que calcula o dia atual conectando na rede mesmo, no servidor. Mas, por enquanto, a gente vai fazer desse jeito mais básico. Ano atual 2026. Eu vou querer ler 3 anos de nascimento diferentes. Então, vai receber input. Em que ano você nasceu? Por enquanto, a gente não vai considerar mês ou dia. Vamos só calcular o básico, beleza? Só ano. É um exercício. A ideia aqui é só ver se a gente consegue fazer em tratamento de input básico. Nascimento. Input. Em que ano a pessoa nasceu? Em que ano a pessoa 2 nasceu? Nascimento 3 recebe input. Em que ano a pessoa 3 nasceu? Beleza. Só para mostrar uma coisa legal para vocês, aqui já vai funcionar. Eu posso colocar 2000. Eita, eu coloquei de anos. 2000, 2025. Funciona normal. Mas deixa eu ensinar uma coisa para vocês bem legal. Não sei se vocês já sabiam disso, vocês têm experiência em programação no geral. Mas se eu colocar aqui dentro da minha string uma barra invertida, você vê que ela já ficou amarela aqui, né? Uma barra invertida assim. Não é a barra normal que você vê em URL, por exemplo. É invertida e colocar um N. Esse barra invertida N não vai ser printado. Esse barra invertida N, ele passa para a linha de baixo. Então, olha, vou mostrar uma coisa bem legal. Se eu fizer assim e colocar R de resposta, olha como fica a pergunta. Fica realmente parecendo uma pergunta e você responde da linha de baixo. Muito bonito isso. Da hora. Muito legal. Esse barra N você pode colocar no input, no print, qualquer lugar que tiver um texto, uma string, você coloca isso aqui, que é para quebrar a linha, passar para a linha de baixo. Beleza? Eita. Fechou. Deixa eu olhar por aqui. Pelo pessoal nasceu. Já tá funcionando essa parte, a gente já testou. Beleza. Vamos fazer o cálculo agora. Deixa eu. Input, processamento, output. Processamento, o que a gente vai fazer com esses dados? Vamos lá. Idade 1. Eu posso já calcular tudo de uma vez, numa variável só chamada soma idades, mas eu vou fazer o processamento certinho. Idade 1 vai receber nascimento. Mentira, 2026, ano atual, menos nascimento 1. Idade 2 vai receber ano atual menos nascimento 2. Idade 3 vai receber ano atual menos nascimento 3. Beleza, certinho. E agora eu vou ter a soma. Soma de idades vai receber idade 1 mais idade 2 mais idade 3. Sim. Passou um carro aqui. Quando passa carro aqui na rua, minha voz fica muito bugada. Então, foi mal, foi mal. Passou agora, né? Tá normal. Beleza.
É quando passa carro aqui na rua que dá isso. Essas três idades somadas. Calma. A soma das três pessoas é, vírgula, soma idades. Eu juro pra vocês que a parte mais difícil pra mim é pensar no que escrever, tipo, na criatividade mesmo. Que ano a pessoa nasceu? 2000, 26 anos, então. Que ano a pessoa 2 nasceu? 2001. 25 mais 26, 51. Que ano a pessoa 3 nasceu? Nasceu esse ano. Então, a soma de idades é 51, certinho. Deixa eu apagar esse espaço. Perfeito, o exercício está funcionando. Mas, olha uma coisa. Até o momento, a gente está precisando. Ah, não, calma. É, tá certo. Até o momento, o nosso código se comporta de uma forma só, que é a seguinte: ele lê a linha 1, depois 2, 3, 4, até acabar. Mas e se tiver algumas partes do código que eu quero que só. Deixa eu renomear isso aqui. Idades.py. Se quiser tiver uma parte. 2. Já tem um com esse nome. Se tiver uma parte do código que eu só quero que execute se algo for verdade, se algo acontecer. Então, antes de tudo, eu preciso falar com vocês sobre a ideia de booleanos. Lembra que eu falei sobre string? Eu falei sobre inteiros. Eu falei sobre float. Mas eu comentei que... Calma, tá passando um caminho aqui. Eu comentei que booleano a gente não iria usar aquela hora. Pois é, agora a gente vai começar a mexer com booleano. Não sei se vocês lembram, mas booleano só tem dois valores: true ou false. Verdadeiro ou falso. Vamos treinar um pouco isso. Um computador, no geral, quando eu falo de um computador de linguagem de máquina, tudo que ele entende é zeros e uns. Deixa eu colocar no Python aqui. Tudo que o computador entende são zeros e uns. Quando eu peço para ele printar aqui, oi, ele não entende isso. O interpretador do Python converte isso para uma sequência de zeros e uns, compila e manda para o computador. Beleza? Então, o que acontece? O booleano é como se fosse uma representação desse zero ou desse um. Então a gente vai ter que trabalhar lógica nessa aula. É o seguinte, um valor booleano, ele só vai receber isso, verdadeiro ou falso. E como isso funciona? Eu posso criar, por exemplo, uma variável de um sensor que detecta se uma porta está aberta ou fechada. Então, se estiver aberta, ela é true, se estiver fechada, ela é false. Eu posso. Lembra que sempre que eu vou dar um valor booleano, a primeira letra tem que ser maiúscula, senão vai dar erro. Sensor recebe true. Isso vai dar erro. Não existe true. Só com T maiúsculo. Beleza. E existem valores negativos, valores falsos. Por exemplo, deixa eu ver. Eu tenho um programa que ele checa se o meu usuário está assinando o Premium. Se não estiver assinando o Premium vai receber false. Beleza, já criei duas variáveis aqui. Então, se eu pedir para printar Premium, false. Se eu pedir para printar sensor, true. Beleza. Ok, como é que isso funciona? Essa questão lógica. Deixa eu abrir aqui. Calma, só um segundinho, pessoal, que eu vou precisar abrir minha conversa com o Yuri, que é lá que tá o conteúdo que eu preciso mostrar para vocês. Logo que eu entrei no servidor, eu dei uma talk aqui sobre introdução à computação, e lá tem um conceito. Aqui, achei. Aqui tem um conceito que eu preciso passar para vocês, que é esse aqui. Deixa eu abrir, só um segundinho. Perfeito. Vamos lá, deixa eu telar aqui de novo. Vamos lá, olha minha tela. Que é o conceito de lógica. Tudo que o computador entende é lógica, é verdadeiro ou falso. O processador do computador só entende uma sequência de coisas lógicas. Então vamos esquecer um pouco de Python, de programação, e pensar na lógica humana e tentar converter isso para booleano. Aqui tem um simulador. Opa. Isso aqui foi a tal que eu dei a apresentação, calma aí. Aqui foi um simulador que a gente usou durante a talk. Logic. Aqui já está aberto. Logic.demo. Beleza. O que acontece? Eu vou ter um representando. Deixa eu dar zoom. Eu vou ter o número 1 representando o valor verdadeiro. Então, se vocês virem um aqui,
então como verdadeiro, e eu vou ter o 0 representando o falso. Como funciona esse simulador aqui? Eu tenho uma lâmpada. Se a lâmpada se conectar no valor verdadeiro, ela recebe, ela liga. Se ela conectar num valor falso, ela não liga, ela continua desligada. Simples assim, beleza? Agora a gente vai fazer algumas suposições. Vamos trabalhar a nossa lógica. Tem algumas conexões que eu posso fazer. A gente chama isso de portas lógicas. Por exemplo, a porta AND. Vamos. Calma, tá passando um ônibus aqui. Vamos pensar uma coisa lógica da vida real que tem mais de uma condição. Por exemplo, dirigir. Para eu dirigir um carro, eu tenho mais de uma condição. Quais são? Eu tenho que ser maior de 18 anos, eu tenho que ter uma CNH, ok? Isso aqui é um portão. Oi? E um carro. Boa. Ok, deixa eu colocar aqui. Então, tem 3 condições. Isso aqui é um portão AND. AND, para quem. Pô, é o básico de inglês. AND significa e. Ou seja, se eu tiver isso, e tiver aquilo, e aquilo, se as 3 condições forem verdadeiras. Olha aqui. Se as 3 condições forem verdadeiras, ele retorna verdadeiro para mim. Beleza? Mas se uma das condições for falsa, por exemplo, eu tenho a CNH, eu sou maior de 18, mas eu não tenho um carro. Eu não posso dirigir. O AND, a porta AND, ela só vai me retornar um valor verdadeiro, um valor true, se todos os valores que ela receber para comparar forem verdadeiros, ok? Eu já vou ensinar vocês a colocarem isso em código, mas por enquanto eu quero que vocês entendam só a parte lógica disso. Entendemos a porta AND? Vamos falar da OR. A gente só vai mexer com 3 aqui, tá? AND, OR e NOT. Eu vou ensinar essas 3. O OR é diferente. O OR é ou é uma coisa ou outra. Não importa quantas condições eu receber. Se uma delas for verdadeira, se eu receber um monte de coisa falsa, 0, 0, 0, mas uma condição for verdadeira, ele vai retornar positivo, ok? O OR não importa quantas condições ele tiver. Eu posso colocar aqui 50 condições diferentes. Se uma delas for verdadeiro, ele vai retornar positivo. Vamos pensar um caso da vida real que dá para fazer isso? Crimes. Eu sou um cidadão de bem, ok? Então, lá no sistema do governo, eu vou estar como um cidadão de bem. Imagina que cada representação lógica dessa aqui, cada um no cada 0, é um crime. Vamos lá. Roubar. Eu nunca roubei. Homicídio. Nunca roubei, nunca assassinei alguém. Cybercrimes. Não cometo cybercrimes. Mas vamos lá. Uma coisa, um crime. Vamos ver sonegação de imposto. Positivo, soneguei imposto. Pronto, já não sou um cidadão de bem. Já tô lá no banco de dados da polícia. Beleza? Nossa, não sei se foi um bom exemplo pra eu dar, né? Peguei o negócio mais pesado que tinha, mas beleza. Para explicar aqui, uma porta ou, uma porta lógica OR, que em inglês significa ou, né? Se ela receber um valor positivo, ela retorna positivo. Ok. E a terceira porta lógica que a gente tem que ver é o NOT. Como funciona o NOT? O NOT ele vai simplesmente inverter o valor que ele receber. Se ele receber um positivo, ele retorna um negativo. Se ele receber um negativo, ele retorna um positivo. Ok? Vamos ver, por exemplo, isso aqui é um checador se eu estou banido de uma festa. Se eu estou banido de uma festa, eu posso entrar? Banido, 1. Eu posso entrar? 0, não posso. Mas agora vamos lá, eu estou banido? 0, eu não estou banido. Eu posso entrar, beleza. Foi um exemplo churro, mas eu só quero que vocês entendam a lógica humana disso agora. E a gente vai treinar isso com um exercício que eu preparei aqui no slide, que é o seguinte. A gente tem umas proposições. A maçã é vermelha, se a cigarra cantar, o macaco se irrita. Se a maçã cair, ninguém pega, o cavalo come. Se a maçã for laranja ou se o macaco se irritar, o macaco come a maçã. A cigarra canta. Eu não comer a maçã. Se você não é familiar com lógica, você deve estar lendo isso como um monte de frases sem sentido. Mas se você já estudou lógica, já estudou programação, você entende que isso aqui é mais profundo, faz mais sentido do que parece. Esse aqui é o cenário, tá? Para vocês conseguirem visualizar. Beleza? Então, vamos lá. Vamos testar isso. Eita. A gente tem algumas proposições aqui. Se a maçã for laranja ou se o macaco se irritar, o macaco derruba a maçã. A pergunta final é: o cavalo come a maçã? Então, essa aqui é a pergunta final, esse é o objetivo. Vamos ver. Vou colocar uma plaquinha aqui. O cavalo come a maçã?
Qual é a condição para ele comer? Se a maçã cai, ele pega. Então, essas duas condições para ele comer. A maçã cai e ninguém pega. Então, é uma porta end. Maçã caiu e ninguém pegou. Beleza. Vamos lá. Qual a condição para a maçã cair? O macaco derrubar a maçã. O macaco vai derrubar a maçã se a maçã for laranja ou se o macaco se irritar. Então, aqui um. Par. Deixa eu colocar um texto. A maçã é laranja ou o macaco se irritou. Beleza. Se a cigarra cantar, o macaco se irrita. Ok? Isso aqui que eu vou colocar é um buffer. Um buffer ele não faz nada, tá? Ele simplesmente repete o sinal. Se ele receber um positivo, ele repete positivo. Se ele receber um negativo, ele repete negativo. Pensa nele como aquele repetidor de redstone do Minecraft. Ele que só estende o sinal, sabe? Uhum. Então, o buffer é isso. Bem simples. Vamos lá. A gente já pode montar aqui o circuito final, que é o seguinte. A maçã é laranja ou o macaco se raptou? Vamos lá. Eu vou colocar aqui um positivo e um negativo para a gente já ir conectando essas coisas. Deixa eu colocar o texto aqui. A cigarra canta. Mentira, aqui seria o macaco se irrita. E para o macaco se irritar, a cigarra teria que cantar. Então vamos colocar aqui. Cigarra canta. Eu não quero que vocês pensem nisso como um circuito ou algo assim, tá? Por enquanto eu quero que vocês só entendam a parte humana. Eu quero que vocês estejam entendendo a parte humana disso. A lógica realmente. Se a cigarra cantar, o macaco se irrita. Vamos lá. E qual é a outra condição? A maçã ser laranja. A maçã é laranja? Beleza. A maçã caiu e ninguém pegou. Então deixa eu colocar um outro button aqui para perguntar. Alguém pegou? Ok. Aqui a gente já consegue montar o nosso circuito final. Que é o seguinte. A gente tem esse grande de proporções. A maçã é laranja? Zero. Isso é falso. Alguém pegou? Não, não falou nada de alguém pegar a maçã dentro do cavalo. A cigarra canta? Sim. Beleza. Opa. Ah, é, alguém pegou? Não. Então eu teria que colocar um not aqui. É um not. Porque a pergunta certa não seria alguém, seria ninguém pegou. Aí sim seria um valor positivo. Ninguém pegou? Verdade, ninguém pegou. O cavalo comeu a maçã. Apesar de ter sido um conceito novo, meio difícil de entrar na cabeça, vocês conseguiram entender a lógica disso? A lógica por trás disso aqui? Beleza. Um processador de computador funciona exatamente assim. É exatamente dessa forma. A questão é que são milhares e milhares de zeros e uns, milhares e milhares de processamentos lógicos. Mas é só uma sequência de zeros e uns. É muito mais complexo do que isso, o circuito. Mas vocês entenderam a lógica? Então, beleza. Agora a gente vai aqui para o Python, que é o quê? Como é que a gente consegue transformar algo assim de condições em código? Vamos lá, vamos fazer um código simples como esse da CMH. Quais são as três condições? Para eu dirigir, eu preciso ter 18 anos, ter CNH válida e ter um carro. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui as variáveis maior idade recebe true. Vamos testar cada caso. CNH recebe true. Tem carro, recebe true. Passando.
Agora, como é que eu faço isso em código? Eu coloco if. If, em inglês, significa se. Ele vai checar se algo é verdade. Então, if maior de idade é igual a true, and CNH é igual a true, and tem carro é igual a true, print, você pode dirigir. Beleza, o que são esses dois pontinhos aqui? Um conceito novo que a gente viu. Isso aqui é identação. O que significa identação? Eu estou dizendo para o Python, olha, vai ter um código aqui na linha de baixo que vai estar um pouquinho para a direita. Você vê que esse código aqui não está para a esquerda? Ele está um pouquinho para a direita? É porque todo esse código que estiver um pouquinho para a direita só é para você rodar esse código se isso aqui for verdade. Entendeu? Então a identação é para eu separar um bloco de código. Porque se isso aqui não for verdade, ele vai só passar para a linha 11 sem ler o que está na direita. Ele vai só ignorar a linha 11 e vai passar para a linha 12. Só printar. Enfim. Então, se isso aqui for falso, se isso aqui me retornar um valor falso, um zero, ele vai só ignorar essa linha 11 e vai ler aqui a 12. Beleza? Tanto que, olha como vai esse code de ajuda. Depois de eu colocar os... Se eu der Enter aqui, ele só vai para a linha de baixo. Mas se eu colocar os dois pontos e der Enter, ele já vai para a linha de baixo um pouquinho para a direita, que ele entendeu que está identado. Deixa eu escrever o nome disso. Identação. Isso aqui é um conceito muito importante de programação. É bom vocês gravarem esse nome. Identação. Eu identei esse código. Perfeito. Vamos testar. Rodei. Você pode dirigir. Sim, beleza. Isso. Exatamente. Não. Não seria bem then. O dois pontos é só para dizer que tem um código identado. Aí esse código identado vai ser o then, porque o Python em si, ele não usa then, ele é de alto nível, é de altíssimo nível, Python. Então ele já faz tudo isso para você. Tanto que esses dois pontos você não usa só no if, você usa em loop, você usa em várias outras coisas. Qualquer momento que você precisar indentar o código, jogar um código um pouco para a direita, você vai colocar esses dois pontos, ok? Em loops, a gente vai aprender mais pra frente em loops, que é ficar repetindo uma parte do código. Eu vou precisar identar também. Eu vou identar a parte do código que eu quero ficar repetindo. O que estiver fora da indentação, ele não vai repetir. Oi? Uma pergunta, PowerShell conta como linguagem de alto nível, médio nível, alguma coisa assim? Cara, ótima pergunta. Eu sei que PowerShell ele é orientado a objetos, mas eu não sei se dizer se ele é de baixo ou alto nível. Inclusive, seria legal eu pesquisar isso. Considerado alto ou baixo nível. Existe médio nível? Não. É considerado de alto nível e interpretada. O que isso significa? Olha, interpretada é o que a gente aprendeu na primeira aula, que tem linguagens compiladas e interpretadas. As interpretadas quer dizer que eu tenho que instalar um interpretador. Eu não consigo só rodar ela em qualquer lugar, como por exemplo eu posso fazer em C. C é compilado, não é interpretado. Entendi. É verdade. Pensando nisso, você não precisa mexer em memória. Ele opera com objetos. PowerShell é orientado a objetos. Muita gente não sabe disso, mas tipo, essa foi a necessidade do PowerShell. Tipo, a história não tem nada a ver com a aula, tá? Só curiosidade. A história é que tinha um terminal, a galera usava o terminal normalmente, só que aí surgiu o terminal do Linux. O terminal do Linux ele usava uma linguagem própria, que era o Bash. E o Bash ele era uma linguagem orientada a objetos. Então, eu conseguia fazer muita coisa com Bash, muita coisa que eu não conseguia no terminal do Windows. A princípio, a Microsoft cagou para isso. Eles pensaram, ok, tanto faz. Mas com o tempo, eles viram que tinha muita gente começando a usar Linux por causa disso, porque o terminal do Linux era muito mais útil. E aí eles pensavam, ok, tá todo mundo usando servidores de Linux, criando computadores de Linux, a gente precisa dar um jeito de fazer o Windows conversar, entre aspas, com Linux. Então a gente precisa também de uma linguagem orientada a objetos, a gente precisa de algo assim. E aí eles se juntaram e criaram o PowerShell. O PowerShell surgiu para isso. É um terminal também, é uma linguagem de terminal, só que ela é orientada a objetos. Eu consigo fazer muito mais coisas. Criamos scripts também. Beleza, ok, vamos lá. Isso aqui foi só curiosidade mesmo, não tem a ver. Mas continuando, como é que funciona o if? Deixa eu explicar uma coisa. Eu espero muito que vocês entendam isso, porque isso aqui vai aumentar muito o nível de vocês como programadores, que é o quê? O if. Entre o if e os dois pontos,
ele sempre vai esperar um valor booleano. O que tiver aqui, essa linha toda, ele vai converter para booleano. Ele vai converter tudo isso para true ou false, ok? Cada uma dessas condições individualmente, tem carro igual a true, CNH igual a true, maioridade é igual a true, ele vai converter para booleano. Qual que é a importância disso? Por que eu estou falando isso? Porque um valor booleano, um valor que pode ser convertido para booleano, ele não necessariamente vai ter o valor true ou false. Como assim? Deixa eu te mostrar. Python. Eu vou ter, por exemplo, uma variável nome. Nome recebe João. Da mesma forma que eu posso usar a função str ou a função int, eu consigo usar a função bool para converter. Calma, passou uma moto. Eu consigo converter uma variável não booleana para booleana. Então eu vou colocar nome recebe booleano de nome. Beleza, eu converti. Vocês acham que isso aqui vai dar verdadeiro ou falso? O que você acha? Vai dar verdadeiro. True. Por quê? O que ele vai entender como true, como verdadeiro? Qualquer valor que exista. Literalmente, se eu colocar qualquer valor de string, nome recebe espaço. Se eu colocar espaço e converter para booleano, eu posso printar nome, vai ter true. O que ele vai entender como false? Uma string vazia. Se eu só abrir e fechar parênteses, não coloquei nada aqui dentro, é uma string vazia. Isso ele vai entender como false, ok? O que mais ele vai entender como false? Zero, o número zero. Eu posso colocar qualquer número. Idade recebe 13 anos. Idade recebe... não, eu posso só colocar aqui, olha, 20 por idade. Vocês entendem a diferença entre eu fazer print bool idade e eu escrever idade recebe bool de idade? Vocês entendem a diferença entre um e outro? É só naquela situação, tanto que se eu der um print aqui de idade, a idade continua valendo 13. Então aqui eu só printei o valor convertido. Eu não guardei, eu não armazenei esse valor aqui na memória. Eu só printei esse valor aqui na hora, entendeu? Beleza. Entender a importância disso, entender isso é muito importante. Só se eu colocar o recebe que eu vou guardar aquele valor dentro da variável. Então, fechou. Se eu der um print do booleano de idade, ele vai me tornar verdadeiro. Até se idade for um valor negativo. Idade é igual a -1. Print booleano de idade, true. Quando que vai ser um valor falso? Quando eu colocar idade é igual a 0. Aí print de idade vai receber false, beleza? Mas por quê? Então, o que vai receber o valor falso? 0, string vazia e type null. Type null é um tipo específico de objeto. Não é string, não é inteiro, não é float. É um tipo chamado type null. É um tipo vazio. Ele é simplesmente vazio. Deixa eu confirmar se essa é escrita. Type null Python. Perdão. É none. Type null é em outra linguagem. Perdão, ignora isso que eu falei. É none, ok? Você vê que até ficou meio azulzinho quando eu digitei. None. Então, deixa eu colocar variável nula para receber none. Deixa eu printar o type de variável nula. Ele me retorna classe none type. Ou seja, a classe dele é simplesmente ser vazia. Você pode pensar que isso é inútil, mas isso é muito útil para quando eu quiser armazenar valores vazios. Isso vai ser útil em algum ponto. Anotem isso, ok? E se eu printar o booleano de variável nula, ele vai printar false. Beleza, ok. Por que eu tô falando tudo isso? Falando. Porque cada um... Opa. Morar debaixo da ponte é foda, mano. Ele vai converter cada uma dessas comparações. Uma coisa que eu esqueci de comentar. Lembra que eu disse que esse símbolo de igual em Python você vai ler como recebe, não como igual? O igual, de fato, em Python, esse aqui. É 2 símbolos desses seguidos, ok?
Isso aqui significa igual. Aqui eu estou comparando se isso aqui é igual a isso. Anota isso que eu vou dizer. Toda comparação em Python sempre retorna um valor booleano. Ok? Por quê? Tem vários tipos de comparação. Existe o igual. Deixa eu colocar aqui. Existe o igual. Existe o diferente. Esse aqui é diferente. Existe o maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual. Vamos testar isso? Eu vou ter uma variável A recebe 5, variável B recebe 10. Vamos lá. A é igual a B. Ele retorna para mim false. Toda comparação, sempre que eu comparar duas variáveis, dois valores, ele sempre vai me retornar um valor booleano. A diferente de B. True, verdade? A é diferente de B. A maior que B. Falso. A menor que B. True. Deixa eu colocar que A recebe 5 e que B também recebe 5. A igual a B. Verdadeiro. Se eu colocar A maior ou igual a B, também retorna verdadeiro. Beleza? A menor ou igual a B retorna verdadeiro também. Beleza? Então, isso aqui vai ser uma comparação. Ele vai ver se o valor de maior de idade é true. Então, eu posso colocar depois do if qualquer coisa que me retorne um booleano. Tanto que, vocês estão entendendo até aqui? Vocês estão conseguindo acompanhar? Porque são muitos conceitos novos. Beleza. Ok, então eu espero que vocês entendam o que eu vou fazer agora. Eu posso simplesmente apagar esse igual a true. Porque o próprio maioridade, CNH e tem carro, eles por si já são um valor booleano. Eu não vou fazer isso, não vou rodar o código, mas se eu rodasse aqui, print, type, de qualquer um deles, CNH, maioridade, ele ia printar para mim booleano. Type é class 1. Então, eu posso colocar isso aqui, ele vai ver se esse valor é verdadeiro e esse valor é verdadeiro e esse valor é verdadeiro, print, você pode dirigir, ok? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Assim que eu... Oi, pode falar. O if, você falou que ele sempre vai considerar como booleano, mas é por causa que maior de idade, CNH e tem carro já estão como true, ou independentemente disso, ele sempre vai ser booleano? Independentemente disso, isso é justamente o que eu ia mostrar para vocês. Isso porque tudo que está entre o if, exatamente, tudo que tiver entre o if e o dois pontos, ele vai tentar converter para booleano. Se já não tiver, né? O Python já faz isso automaticamente. Deixa eu mostrar. Ele vai tentar fazer isso automaticamente. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo muito clássico, inclusive já caiu em pesquisa de pergunta de entrevista de emprego. Que é o seguinte, vamos lá. Eu disse para vocês, calma, eu esqueci de explicar, eu fiquei me enrolando, esqueci de explicar um conceito básico, é o seguinte. Calma, só um segundo, que estão tocando uma música aqui. Beleza, ok, foi só pedir para baixarem o volume ali na TV. Vamos lá, eu ensinei que o if, ele só vai rodar isso aqui, essa parte do código, se isso aqui for verdade. Mas se não, porque o if, ele significa se. If significa se. Então, como que seria o se não? O se não é o else. Else significa se não. Então, depois do if aqui, na mesma indentação do if, aqui na esquerda eu coloco else, dois pontos, enter. Então, o que ele vai ver? Se isso aqui for verdadeiro, eu vou rodar essa parte do código. Se não, eu vou rodar essa outra parte aqui, que eu vou printar. Você não pode dirigir. Beleza? Eu já vou mostrar para vocês aquele exercício. Então, se qualquer um desses valores for false, se eu colocar CNH igual a false, você não pode dirigir. Beleza? Ok. Por que eu ensinei isso? Porque agora a gente vai fazer uma pergunta que é clássica de entrevista de emprego. Se eu não me engano, o Gongas estava na aula 2, então não dá o spoiler, ok? Que é o seguinte. Se o nome for igual a Felipe or João, print bem-vindo à festa. Else, print, você não está na lista. Isso aqui é um código simples, né? Deu para entender, beleza.
Então, se eu colocar aqui nome, recebe Luiz. Eu vou rodar esse código. Ele vai printar para mim, você não está na lista, ou ele vai printar para mim, bem-vindo à festa? Não, ele vai printar, bem-vindo à festa. Por quê? O que aconteceu aqui? Isso aqui é uma pergunta clássica de entrevista de emprego. O OR, ele vai verificar se qualquer uma das condições é verdadeira, lembra? Eu disse que o OR, se qualquer... Ele pode receber 20 condições. Se uma delas for verdadeira, ele retorna positivo, correto? Então vamos lá. O que é que ele comparou aqui? Se nome é igual a Felipe. Nome é igual a Felipe? Não. Isso aqui é falso. Então vamos colocar aqui. Isso aqui é falso. Mas qual é a outra condição que eu pedi para ele comparar? João. Eu não coloquei se nome for igual a João. Não. Eu simplesmente coloquei uma string escrita João. Entendeu? Então, ele vai entender isso aqui como positivo. Isso aqui é um valor true, booleano. Ok? Isso aqui é a mesma coisa que eu colocar or true. Or 1. Or qualquer valor booleano. ABC. Qualquer string que não for vazia vai receber um valor positivo. Então, eu estou falando, se o nome for igual ao Felipe, or verdadeiro. Então, isso aqui sempre vai dar verdadeiro. Sempre. O OR é um ou o outro, e pode ser os dois também. Se os dois forem verdadeiros, se o OR, se ele receber pelo menos um verdadeiro, ele já liga. Não importa quantos verdadeiros ele recebe, se tiver pelo menos um verdadeiro, ele já liga. Vamos lá. Então, como que eu resolveria isso aqui para de fato funcionar do jeito que eu quero para chegar à lista? If nome igual a Felipe or nome igual a João. Agora sim. Agora eu estou checando isso aqui e isso aqui. Sacou? Isso é uma pegadinha clássica porque quando você estuda lógica, você está acostumado com ler a lógica de uma forma humanizada. Aqui você tem que ter uma leitura de máquina. Você tem que pensar como a máquina pensa. Entendeu? A máquina vai fazer isso. Ela vai checar se esse valor aqui é verdadeiro ou falso. E isso responde aquela sua pergunta de precisa ser um booleano? Não, aqui eu coloquei um string e ele converteu para booleano para mim. Se eu colocasse aqui um string vazia, aí sim daria você não estar na lista. Porque isso aqui é falso, isso aqui também é falso. Então ele está contando o que está nas aspas como uma string. Então, se tiver uma string, ele vai ler como verdadeiro, independentemente do que seja. Exatamente. Mas não se engana, porque aspas vazias continua sendo uma string, tá? Deixa eu printar o type, print, o type de aspas vazias. Continua sendo uma string, só é uma string vazia, ok? Uhum. Do mesmo jeito que se eu printar o type de 0, zero continua sendo um inteiro, continua sendo um número, apesar de ter um valor negativo, sacou? Deixa eu ver. Esse nome igual a J. É o nome igual a J, exatamente. Exatamente, Gustavo. O string pode ser considerado tudo que está dentro do. Ela tá passando o carro. Cara, que bom que não sai meu microfone, mano. Mas o cara passa aqui tocando umas músicas muito alto. Inclusive, ô Gustavo, uma coisa que eu ensinei na aula 2, mas eu não ensinei aqui, é o seguinte. Vocês sabem por que o nome da string é string? Por causa que é uma linha de texto? Exato. Não é por aí. É porque Python é uma linguagem de alto nível e ela é codada, Python é codada principalmente em C. Python foi codado em C. Deixa eu ver se eu não tô falando merda aqui. Python é codado em C. Exatamente, perfeito. Vamos lá. E qual que é a questão? Em C, eu não tenho só string, eu tenho outro tipo de variável, que é o tipo char. Tipos de variáveis em C. Deixa eu mostrar isso para vocês. Char, olha aqui. Char é uma variável que armazena um único caractere, por exemplo, A ou Z. Ele ocupa exatamente 1 byte na memória. Ok? Então, o que é... Opa, aqui não está aparecendo. O que é uma string? Uma string em inglês é fio, ok? Para quem não sabe. É como se eu estivesse amarrando uma sequência de caracteres, exatamente. Porque char é abreviação de character. Em C, usam aspas simples, exatamente. Em Python não tem diferença se usar aspas simples e aspas duplas. Tem uma diferença sim, mas eu vou ensinar bem lá na frente. Mas em C tem diferença. Aspas simples é para um caractere único e aspas duplas é para uma string. O que é uma string? É um fio, é uma sequência de caracteres. É como se eu pegasse vários caracteres e amarrasse um no outro. Por exemplo, eu quero escrever Felipe. Eu pego os caracteres F-E-L-I-P-E e eu amarro eles juntos.
Vira um fio, uma sequência de caracteres, entendeu? E é por isso, inclusive, que eu posso concatenar, que eu posso fazer bom mais dia. Isso aqui não é uma soma, lembra que eu ensinei? É uma concatenação. Concatenação, a palavra concatenar, exatamente, strings são vários caracteres. Concatenar significa, entre uma dos significados, significa estender. Então é como se eu estivesse pegando esse fio e amarrando nesse fio. Eu estou amarrando esses dois fios, juntando em uma palavra só. Bom dia, entendeu? Exatamente. Então, Isso é uma tipo, coisa muito legal pra você só entender. pra ver se eu Oi? entendi, ver se minha analogia tá certa. O char é como se fosse um verso e a string fosse a estrofe. Exatamente. Ou é como se o char fosse a palavra e a string fosse o verso. Entendeu? Mas em Python, esse conceito de char cai por terra, tá? Em Python, qualquer coisa que eu colocar entre aspas, mesmo que seja uma letra só, continua sendo string. Em Python, ainda entendido como string, beleza? Sacou? Então, isso é importante para vocês saberem o que em Python tem uma interação muito legal. Isso aqui é muito legal de vocês saberem. Vocês não aprenderam lista ainda, mas vocês vão aprender mais pra frente que uma string ela é entendida pelo Python como uma lista de caracteres, ok? Então, mesmo que seja um valor só, se eu colocar uma string só com A, só com a letra A, ele vai entender ainda como uma lista com um só valor guardado, beleza? Por isso que tem essas aspas simples. Vocês veem que na hora de printar aqui, eles colocam umas aspas simples. Essas aspas simples em Python significa que isso aqui é um item de uma lista. Então, o que eu posso fazer aqui, por exemplo? Ele está vendo, é isso que ele está vendo quando eu coloco aqui, por exemplo. Ele está vendo essa lista e ele está perguntando, essa lista está vazia? Isso aqui não é considerado lógica só? O que é string? Calma assim, não entendi essa pergunta, Gombas. Isso aqui é entendido como uma lista. Você vai me perguntar, essa lista está vazia? Então, se eu colocar isso aqui, uma string vazia, ele vai entender isso aqui como uma lista vazia. Então, se essa lista for vazia, ele vai me retornar false. Entendeu? Ô, Kitani. Oi. Ô, e se tu colocar Luiz ali no if? If nome igual a Felipe or Luiz, aqui, Isso. vai dar positivo de qualquer jeito. Mesmo se eu não colocar Luiz, não importa o que eu colocar aqui. Qualquer valor. Se eu colocar ABC, isso aqui vai dar positivo. Por quê? Ele vai converter esse valor aqui para um booleano. Até se for E número, né? por quê? Até se for número, sim, também. Ah, mas aí ele vai estar declarando como string esse número, não um int. Assim também. O único número que ele entende como negativo, como falso, é o zero. Só o zero que é entendido como falso. Então, isso aqui daria você não estar na lista, ok? Por que tu tá declarando o nome Luiz ali, então? Se, tipo assim, não importa. Porque eu tô mostrando para você, isso aqui é um exercício, uma pergunta que já caiu em muita vaga de emprego, que é o seguinte. If o nome é igual a Felipe ou João, ele vai printar bem-vindo à festa. Else, você não está na lista. O nome é Luiz. A pergunta é, ele vai printar bem-vindo à festa ou ele vai printar você não está na lista? Ah. Muita gente se engana, vê pelo pensamento humano. Vai pensar, ele está perguntando se o nome é Felipe ou se o nome é João. E não é nenhum dos dois. Então vai dar você não está na lista. Não, vai dar bem-vindo à festa. Por quê? A máquina não está perguntando se o nome é Felipe ou se o nome é João. Ela está perguntando se o nome é Felipe ou se João é um valor verdadeiro ou falso. João aqui é um valor verdadeiro. É um valor true, porque é uma string que não está vazia. É uma lista que não está vazia. Entendeu? Ah, mais ou menos. Eu entendi a parte de, tipo, não importa o que seja ali dentro, porque tá verdadeiro. É que você caiu de paraquedas, né? Você jogou por agora na aula, mas eu tinha explicado toda essa parte de lógica, que é o seguinte. O que tiver no if, ele vai tentar converter isso aqui para verdadeiro ou falso, seja o que for. Isso aqui é uma comparação. Ele vai ver se essa comparação é verdadeira ou falsa. Isso aqui é um valor. Ele vai ver se esse valor é verdadeiro ou falso. Esse valor aqui é verdadeiro. Qualquer valor, qualquer string que esteja preenchido por algum valor, vai ser verdadeiro. Não importa que valor seja esse. Pode ser um espaço até, se colocar um espaço, isso aqui vai estar verdadeiro. Deixa eu printar o type de... Não é type não, é... O booleano, converti para booleano, ele retornou true. Isso aqui é verdadeiro. Beleza? Só uma string vazia que ele vai entender como falso. Ou então um zero, o número zero. Ou então um none. Tudo isso aqui ele entende como falso. Beleza? Olha. Isso acontece se a condição à frente for true, senão
Exatamente. Isso que eu vou ensinar, que é o senão. O senão é o que você coloca aqui no else, ok? Então, se isso aqui for true, ele vai fazer isso. Se não, else, se isso aqui for falso, ele vai fazer o que tiver aqui no else, beleza? Então vamos voltar para aquele exercício da CNH. Deixa eu dar uma... Nossa, vai ser muito Ctrl Z aqui. Foi. Else, print. Você não pode dirigir. Beleza, agora agora que a gente entendeu toda essa parte, a gente consegue deixar isso aqui, se quiser com mais condições, pode VT livre. Sim, já vou ensinar isso. Agora, vamos deixar isso aqui mais interativo. Vamos realmente perguntar para o usuário, ao invés de só declarar o valor. Vamos lá. Idade vai receber int input. Quantos anos você tem? Vamos fazer aquele quebra de linha, colocar um R aqui. Isso está funcionando? Vamos testar. Quantos anos você tem? 18. Calma, deixa eu apagar isso aqui, que senão vai dar erro por enquanto. Não vai dar erro não, porque eu vou criar essa variável agora. CNH tem CNH vai receber input. Você tem CNH barra N. Responda S ou N. Vamos considerar só esses valores. Como ele pode colocar S minúsculo, deixa eu colocar um upper aqui. A gente aprendeu na primeira aula esses métodos aqui, beleza? Depois do if, mas antes do else. O Elif, ele tá falando. Calma. Deixa eu perguntar. Eu comentei sobre isso aqui pra você, assim, o upper, o lower, eu ensinei sobre esses Foi na métodos? primeira aula. Beleza. Não, beleza. Oi? Foi no quê? Na primeira aula. Não, então fechou, tá certo. Tem o upper, eu vou colocar um strip. E. Tá bom, só colocar um upper e um strip, beleza. O que o strip faz mesmo? O strip ele tira o espaço no começo e no final. Então, se colocar espaço, 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 sim, espaço, 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 ele vai entender só o sim, só o S. Beleza? E qual que é a terceira? Tem carro, vai receber input. Você possui carro? Responda S ou N. Barra invertida N é R. Lembrando, podia só dar Ctrl C, Ctrl V, mas não dê Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V, galera. Acostuma já escrever, codar manualmente, porque isso ajuda a condicionar a memória muscular da sua mão. Aí você acaba codando muito mais rápido com o tempo. A galera que acostuma muito Ctrl C e Ctrl V, vocês vão ver que coda muito devagar. Dá até angústia de assistir os caras codando. É uma letra por hora. Vamos lá. Ponto upper, ponto strip. Acostumem a memória muscular da mão de vocês. Agora a gente vai criar essas variáveis. Maior de idade, CNH e tem carro. Vamos lá. If idade for maior ou igual a 18, qual o nome da variável booleana? É aqui, maior idade recebe true. Else, maior idade recebe false. If tem CNH é igual a sim, CNH vai receber true. Else, CNH vai receber false. Eu espero que vocês estejam acompanhando até aqui, tá? Que vocês estão entendendo. O strip, quantos caracteres tirando espaços vazios? Exatamente. Então, se eu colocar, por exemplo, espaço, 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 sim, espaço, 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 ele vai apagar o espaço. O Discord fez isso, por exemplo, tá vendo? O Discord apagou o espaço no começo e no fim. Colocou só o S aqui. Então, é isso que ele vai fazer. Vamos lá. Eu espero que vocês estejam entendendo, tá? Se vocês não estiverem entendendo. Isso aqui é o melhor jeito de fazer, e por boa prática, em Python, a gente declara primeiro as variáveis universais em cima do código. A primeira coisa que a gente faz no código é importar as dependências, a gente não mexeu com módulos ainda, vocês vão ver módulos depois. Mas depois disso, vocês criam as variáveis universais, que são essas variáveis que vão ser usadas em todo o código. Ok? Beleza, esse código está melhor. Ele gasta menos poder computacional, porque o computador não vai precisar calcular o else, computar o else.
Então, reduzir pela metade aqui o trabalho dele, nesses ifs. E o que eu posso fazer aqui no final? Eu posso debugar isso. Como assim? Ao invés de só dar uma mensagem genérica de erro, de você não pode dirigir, fica mais fácil assim para eu dizer o que deu errado. If not maior idade, ou seja, se ele não for maior de idade, se maior de idade continuar como false, print, você é maior de idade. If not CNH, print, você não tem CNH. If not tem carro, if not carro, print, você não possui um carro. Isso aqui é melhor porque eu tenho aqui 3 condições diferentes e essas condições podem ter 2 valores, verdadeiro ou falso. Então, se eu fosse criar uma condição if para cada caso específico, para o caso dele não ter CNH é o carro, para o caso dele não ter idade é o CNH, para o caso dele não ter idade nem carro, para o caso dele só não ter CNH, eu criaria uma caralhada aqui de ifs e elses. Isso gastaria muito poder computacional, seria um desperdício. Aqui eu estou fazendo de um jeito mais compacto. Porque se eu adicionar mais condições, se eu adicionasse mais condições daquele outro jeito, fazendo manualmente, eu aumentaria exponencialmente a quantidade de ifs e elses que eu teria que fazer. Aqui não, aqui é linear, eu só adicionaria mais uma linha. If not qualquer coisa. Entendeu? Beleza. Em vez de ele usar uma função única, ele usa como se contornasse. Sim, esse 2 erros comerciais, que é o end, que a gente usa aqui. Eu tô dizendo no caso de ser false, entendeu? No caso disso aqui não ser true, isso aqui fica mais fácil de debugar, fica melhor. Ou aqui, eu vou ensinar até avançadão, mano. Projeto final é que vocês consigam até fazer site, que eu vou ensinar Django. Django é um framework de Python feito para criar site. Em vez de usar uma função única, ele já usa algo como se concordasse. Isso aqui eu não entendi, Kai, não entendi essa pergunta. Se você quiser abrir o microfone aí e falar também. O Aquiles, vou ensinar Flask também. Tô só esperando o Orgai falar a pergunta dele. Boa tarde. Boa tarde. Queria tentar dizer, se ao invés de ele repetir as funções, tentar dizer, se ao invés de repetir as funções, que funções você está dizendo? Debugar seria corrigir o código? Sim, literalmente isso. Debugar é literalmente tirar os bugs. É exatamente o que a Rafa falou, desbugar. É você rodar o código, ver onde tem erros dele e corrigir. Cara, o Python é... Pô, não vou falar do mundo, mas das linguagens de programação que eu conheço, o Python é a mais fácil de debugar, dentre as que eu conheço. Porque ele segura muito a sua mão, mano. Olha isso. Eu vou dar um erro aqui. Eu apaguei as asas, por exemplo. Ele me fala a linha que tá o... Eita, calma aí. Deu erro na linha 1. A linha 1 comentário. Como é que deu erro na linha 1? Não, eu deu erro pra rodar o código. Esquece isso aqui. Tá. Exit. É porque o meu terminal estava em Python. Agora sim. É porque o comando para rodar o código é em Bash. Olha aqui, ele mostra exatamente a linha que está o erro, ele mostra exatamente qual o tipo do erro, que é o erro de sintaxe, ele fala os detalhes do erro. Mano, o Python segura muito a sua mão na hora de debugar, entendeu? Ele fala exatamente qual é o problema. Inclusive aqui tinha dado erro porque isso aqui é um comando de Bash, é um comando de terminal para rodar o arquivo em Python. Mas esse aqui, o terminal já não estava em Bash, o terminal estava em próprio Python. A linguagem que o terminal estava usando era Python, entendeu? E eu tento entender por que a linha branca do JavaScript está dando erro. Então, mano, Python segura muito a sua mão por isso. Muito, muito, muito. Ele fala exatamente qual tá o erro. E, rapaziada, vocês saberem ler erro é uma skill muito importante. Ou Akiras, não, vou ensinar Python no geral.
Tanto que além de Flask eu vou tentar ensinar Escape também. Tentar. Escape é um buraco um pouco mais embaixo. Erro de sintaxe, ele fala exatamente qual tipo do erro. Essas são as principais coisas que vocês têm que prestar atenção. A linha que deu erro e o tipo de erro. E depois vocês veem os detalhes, que isso aqui vai estar em inglês, por isso que saber inglês ajuda. Inclusive, eu vou ensinar vocês mais pra frente a tratar esses erros. Tipo, dependendo do erro que aparecer, não aparecer uma mensagem feia assim, aparecer uma mensagem mais bonitinha. Você escreve sua própria mensagem de erro. Beleza, rapaziada. Então, deu pra entender até aqui toda essa questão de if, else? Aham, tá aqui. Uhum. Assim, por padrão, você deixa isso aqui como false. Por padrão, por padrão, você assume que o usuário está no erro, entendeu? Essa que é a questão de segurança. Para segurança, você vai fazer o oposto do jurídico, que é o quê? Todo usuário é culpado até se provar inocente. Sacou? Todo usuário é culpado, todo usuário é falso até provar que é true, que merece true. Senão gera algumas falhas de segurança, algumas brechas. Operadores, sim, eu expliquei dos operadores lógicos de Python, que... Ah, não, você está falando de operadores aritméticos, né? Sim. Eu ensinei módulo, ensinei divisão, multiplicação e tudo mais. Ensinei sim, Rafa, que você faltou as aulas. Pois é. Tristeza, né? Exatamente. Mas, ok, rapaziada. Continuando então. Lembra do NOT que eu falei? O NOT que a gente viu aqui nos portões lógicos? O que o NOT faz? Ele inverte o valor. Se eu tiver um valor positivo e ligar ele num NOT, ele vai converter para um negativo. Se eu tiver um valor negativo, ele vai converter para um positivo. Ok? Isso aqui que a gente está fazendo. Ele vai checar se isso aqui é positivo ou negativo e vai inverter. Maior de idade aqui. Calma, ele vai checar se esse valor aqui é falso. If not, maior de idade. Ok? Beleza. Lembra que o if ele só vai rodar essa parte do código se a condição que eu der for verdadeira? Então, maior de idade é uma condição falsa. Not maior de idade. Eu coloquei esse not para inverter esse valor. Esse valor falso vai virar verdadeiro aqui. Então, esse if aqui vai ser true e ele vai rodar essa parte aqui do código. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Exatamente. Menos com menos dá mais. Isso aqui é um valor negativo. Eu negativei essa negativação e ele ficou negativado. Aí positivou. Essa parte eu falei de propósito, para confundir mesmo. Foi mal. Mas beleza. A última coisa que eu quero passar para vocês, então, vocês entenderam tudo até aqui. Rapaziada, não existe só o else, o if e o else. Porque o if, ele checa se algo é verdadeiro, se não, ele roda o else. Mas e se eu tiver um meio termo? Por exemplo, se isso aqui não for verdadeiro, antes de ir pro else, eu quero que você cheque essa outra coisa. Por exemplo, vamos fazer esse exercício aqui. Eu acho mais legal a gente ensinar na prática. Deixa eu ver aqui. Caramba, qual que era o nome do exercício? Tava aqui na aula 2. Tá. Campeonato de futebol. Essas aulas aqui que eu tô dando é um reboot. Eu já dei essas aulas antes. Já ensinei Python até o avançadão antes. Isso aqui é um exercício que a gente fez, a gente aprendeu posições. É um exercício que eu dei como difícil na época, mas atualmente, no nível que vocês estão, eu acho que isso aqui é fácil. Até porque eu tô ensinando melhor do que antes. Eu tô explicando mais coisas que antes eu não explicava. Vamos lá. No campeonato de futebol, o time ganha 3 pontos para vencer a partida, 1 ponto para empatar e perde 1 ponto a cada derrota. Quantas vitórias, empates e derrotas o time teve? Diga sua pontuação total. Se for menos de 20 pontos, o time está desclassificado. Se for entre 20 e 40 pontos, o time está na zona de rebaixamento. Se for mais de 40 pontos, o time segue no campeonato. Então você vê que não tem só essas condições de ser desclassificado e seguir no campeonato. Tem um meio termo aqui, que é a zona de rebaixamento. Como é que a gente vai fazer isso? É só usar true? Não. Porque o que você está pensando? If true print hello world. Else if, aí você colocaria o if dentro do else, entendeu? Se caísse no else,
else, você colocaria um if. Só que a gente vai aprender que o Python deixa isso mais fácil pra gente, que existe esse else if em um comando só, que é o elif. Vamos para converter para uma comparação humana? If significa se, else significa se não, e elif significa se não, se. Entendeu? Você pode aglomerar quantos você quiser. Você pode colocar if dentro de if true, if true. Você pode aglomerar quantos ifs você quiser. E vocês estão vendo que a indentação só vem cada vez mais para a direita, né? Então, você pode aglomerar loop dentro de loop, condição dentro de condição. O código fica a seu critério. O limite é a sua criatividade mesmo. Mas vamos lá. Vamos fazer esse exercício. A primeira parte aqui, vamos ignorar esse se por enquanto. Vamos só fazer essa primeira parte que é calcular a pontuação. O time vence. Vamos primeiro perguntar o nome do time, né? O time vai receber input. Qual o nome do time? Barra N, R. R não, deixa eu colocar nome. Beleza. Vitórias vai receber input. Quantas vitórias o time teve? Barra N. P. Derrotas vai receber input. Quantas derrotas o time teve? Barra N. D. E empates vai receber input. Quantos empates o time teve? Barra N. Beleza. Agora a gente vai calcular a pontuação. Ele ganha 3 pontos para vencer a partida, 1 ponto para empatar e perde 1 ponto a cada derrota. Então, a pontuação vai receber 3 vezes vitórias, 3 vezes o número de vitórias, A vitória é minha. mais empates, o quê? Não, nada não. Mais empates, mais menos derrotas. Essa aqui vai ser a fórmula final. Ok? Agora a gente vai calcular essas condições aqui. Vamos checar essas condições. Se for menos de 20 pontos, time desclassificado. Então, if pontuação menor do que 20, print o mais time mais está desclassificado. Else, elif, vamos checar essa condição do meio. Se for entre 20 e 40 pontos, elif, pontuação maior ou igual a 20, end, pontuação menor ou igual a 40, print, qualquer condição, o time está na zona de rebaixamento. Beleza. Uma pergunta. Oi. Tem diferença, nesse caso, usar mais e usar vírgula? Na prática, não. Calma. De rebaixamento. Na prática, não. Na prática, eles escrevem a mesma coisa. Mas na teoria, você tem que entender a diferença entre os dois, que é o quê? A vírgula, ele só está dizendo para o print, olha, eu quero que você printe isso aqui, e depois você printe isso, e depois você printe isso. Então, eu poderia aqui colocar um valor que não fosse string. Eu poderia, por exemplo, colocar vitórias. Poderia colocar a pontuação, rodaria normal. Mas o mais não. O mais aqui, ele está concatenando as strings. Ele está pegando essa string aqui, amarrando nessa string aqui e amarrando nessa string aqui. Entendeu? Então, aqui daria problema se eu usasse, por exemplo, pontuação. Sim. Daria erro, porque eu não posso concatenar uma string com um inteiro. Sacou? Beleza. Elif, pontuação maior ou igual a 20, end, pontuação menor que 40. Else, print. Não, F. Oi? Não, tava pensando aqui alto. Tá. Else, print, ou mais time, mais está, segue no campeonato. Beleza, vamos testar isso.
Se eu colocasse else pontuação maior do que 40, seria redundância, né? Ah, não. Não funcionaria. O else é simplesmente se não. O else é se nada disso for verdadeiro, se nenhuma dessas condições de cima são verdadeiras, roda isso, sacou? Mas eu poderia também colocar elif pontuação maior do que 40. O time segue no campeonato, ok? Else print caso impossível, porque é impossível de cair aqui, tá? Nunca vai cair nesse else, porque a pontuação sempre vai ser maior do que 40, ou menor do que 20, ou no meio dos dois. Então isso aqui seria um desperdício, mas dá pra fazer. Por Guy, o elif seria a mesma coisa que else if. Significa se não, se. Se isso aqui for verdade, faz isso. Se não, confere isso aqui. Se também não for verdade isso aqui, é livre, confere isso aqui. Aí, se não, faz isso, beleza? Isso aqui, esse else seria meio redundante porque é uma condição impossível. Seria como colocar... Se você é maior de 18, faz uma coisa. Se você é menor de 18, faz outra coisa. Se não for nenhum dos dois casos, mas não existe nenhum caso além desses dois, entendeu? Tem outros meios sem usar vários elifs? Cara, pra esse aqui, não. A gente teria que usar elifs aqui. Sacou? Então, realmente fica feio aqui. Tem um negócio que eu vou mostrar pra vocês depois. Calma aí. Vamos lá. Isso aqui já tá funcionando. Qual é o nome do time? WebSec FC. Quantos vitórias o time teve? 10 vitórias, 5 derrotas e 10 empates. Vamos calcular? 10 vezes 3, 30. 30 menos 5, 25. 25 mais 10, 35. Tem que cair nesse caso aqui do meio. Ó. O WebSec FC está na zona de rebaixamento. O WebSec FC está na zona de rebaixamento. Perfeitamente. Tá rodando, ok? Qual é o nome do time? WebSec FC. Quantas vitórias o time teve? 10 derrotas, 0 derrotas. Vamos colocar 30 empates. O time mandou muito. O WebSec FC segue no campeonato. Beleza. Esse cara. Beleza, dá pra entender? Aqui na hora 2, a gente fez esse código até de um jeito diferente. A gente colocou um limite de partidas. Porque eu lembro que alguém perguntou o seguinte: eu conseguiria colocar um limite de partidas aqui para checar se essa pontuação é válida? Por exemplo, se eu tenho 40 partidas no campeonato, é impossível eu ter 45 vitórias. Teria como? O que a gente faria? A gente teria if vitórias mais empates mais... Opa! If vitórias mais empates mais derrotas, ou seja, o total de partidas aqui for diferente de 40, print impossível. Tem 40 partidas nesse campeonato. Ok, e como que eu printaria aqui depois? Eu lembro que a gente fez... O que a gente fez aqui? Como é que foi? Pontos recebe menos 999. Que caso foi esse? Pontos menor que 20 pontos maior ou igual a menos 40. Entendi, beleza. A menor pontuação possível, vamos lá. Eu tô num campeonato de 40 partidas. Qual a menor pontuação possível? 40 derrotas. Ou seja, seria menos 40 pontos. Então eu posso colocar aqui que se eu tiver cair nesse caso impossível, pontos recebe menos 41. Isso aqui é um caso impossível. Nunca vai ter menos 41 pontos. Ok? Então eu veria, se pontuação for menor do que 20, end pontuação maior ou igual a menos 40. Vocês entenderam isso aqui? Eu coloquei o limite mínimo de pontos. Tá. Eu tenho que ter um mínimo de pontos. Agora sim eu coloco else print seu mentiroso. Conte as partidas direito. Eu fiz isso aqui? Não, aqui eu simplesmente não printei nada. No caso da aula 2 mesmo. Eu simplesmente não printei nada, só ignorei. É só fazer isso mesmo, tirar o elif.
Beleza, vamos rodar. WebSec, FC. Eu vou mentir, eu tive 10 derrotas, 10 vitórias, 10 derrotas e 10 empates. Isso aqui vai dar erro, porque tem que ter 40 partidas, aqui só tem 30. Impossível, tem 40 partidas desse campeonato. O WebSec FC está na zona de rebaixamento. Eita, Por causa que tá menor ou igual menos 40. Tá entre 20 e menos 40. então, tá entre 20 e menos 40. A gente tem que ver com quanto que ficou essa pontuação. Pontos. Ah, não, é porque eu coloquei o nome errado. Não é pontos, é pontuação, mano. Aí eu coloquei o nome errado da variável. Agora vai rodar. WebSec, FC. Quantas vitórias? 10, derrota 10, empate 10. Possível, tem 40 partidas nesse campeonato. Beleza. Agora vamos rodar o menor caso possível. WebSec, FC, né? 0 vitórias, 40 derrotas e 0 empates. WebSec F6 está desclassificado. Cara, que patético. Mas fechou. E se for 40.1? Ai, Aí não dá onde por você está causa que falando? é int, né? Não é float. É, exatamente. Aqui é int, não é float. Mas você está falando onde? Colocar 40.1 em qual linha? Aqui. Menos 40.1. Isso que você está dizendo? Qual o nome do time? WebSec FC. Vitórias 10, 10, 10. Possível ter 40 partidas. É, ele compararia também, normal. Na vitórias. Ah, não. Aí ele converteria para 40. O que que acontece? Quantas vitórias o time teve? Ele guardaria esse valor como string, converteria esse valor para inteiro, ou seja, ele converteria o 40.1 para inteiro. Ele guardaria só a parte inteira disso, que é o 40. Então, isso aqui seria armazenado como 40. Então, seria um caso válido. Eu posso colocar o nome do time, WebSec, FC. Então, o time teve 40.5. Ah, deu erro, então. Tá vendo? Deu erro. Ele não conseguiu converter para inteiro. Porque é uma string com ponto. Eu não vou mentir, eu achei que ele ia converter para float e converter de float para inteiro. Mas não, ele simplesmente não converte. Se a string tiver ponto, ele não converte para float, a parte inteira. Ele simplesmente ignora. Entendi. Pois é, eu jurava que era isso, acabei de descobrir que não. Em todas as aulas que eu dei, eu nunca testei esse caso. Nunca vi isso. Pô, legal, bom saber disso. Eu tava brisando, entendi. O que deu? Quando a gente coloca aqui nome WebSec FC, se eu colocar 40.1, ele vai dar erro. Eu achei que se eu colocasse 40.1, ele ia converter para float e depois converter para inteiro. Mas não, ele simplesmente dá erro, porque ele guarda esse valor como string e ele não consegue converter para inteiro. Eu achei que ele ia guardar só o 40, só a parte inteira desse número. Mas não, ele simplesmente não converte, ele dá erro. Entendi. Se eu tirar o int, ele é só guardado como string. Então vai dar erro aqui. Calma, onde? Aqui. Se eu tirar esse int, vai dar erro aqui, porque eu tô somando uma string com um número. Seria a mesma coisa de somar, tipo, bom dia mais 5. Quanto é bom dia mais 5? Não faz nem sentido isso. Até porque eu não consigo somar strings, eu só concateno elas. Quando eu faço bom mais dia, eu não tô somando as strings, eu tô concatenando. É outro nome. Beleza? A gente conseguiu entender esse caso? Sim. Ok. Últimas coisas que você tem que saber para essa aula. Uma função muito importante que é a função len. O que é a função len? Ela retorna o número de itens no container. Lembra que eu falei que a string ela é entendida como uma lista? Uma lista de caracteres? Então, aqui o len ele vai me retornar o tamanho dessa string. Porque esse len vem do inglês len. Que é simplesmente, opa, não lembro se é length ou len. Eu acho que é com TH no final. Deixa eu confirmar isso agora. É, TH no final. Fechou. Length, que significa em inglês tamanho. Então, tá vendo o tamanho daquela string, ok? Então, se eu pedir aqui, por exemplo, para eu printar, vamos lá, não, opa, deixa eu colocar Python, clear, opa, exit, clear, Python, beleza.
Se eu criar uma string chamada nome, uma variável chamada nome, com valor do is, e eu printar o len de nome, ele vai me retornar 4, que ele vai só me retornar o tamanho dessa string, ok? Isso aqui é uma função importante para esse exercício aqui que a gente vai fazer. Que você vai fazer, né? Que é esse aqui, ó. Faça um programa que lê uma senha, ela só será aceita se possuir pelo menos 8 caracteres, é uma das condições. Então vocês vão ter que usar esse len aí, para ver se o tamanho da senha é maior do que 8. Não, maior do que 7, né? Maior ou igual a 8. Dá para pegar o espaço de websec? Como assim pegar o espaço aqui? Tipo, eu digitar web espaço sec e ele apagar esse espaço para mim? Ele pega os caracteres. Ele tá Sim, ele perguntando pega o se o espaço espaço. conta. Vamos ver. Print len de websec. 7. Sim, ele conta o espaço, então. O espaço conta como caractere. Então, o que você pode fazer? Eu espero que vocês entendam o que eu vou fazer aqui, tá? Se vocês acompanharam direitinho, entenderam tudo, vocês vão entender. Eu vou fazer um print len web sec. Como isso aqui é uma string, eu consigo usar o ponto replace e eu vou trocar o espaço por nada. Ah, tá. Ok, que maluquice é essa que eu fiz? Eu tenho uma string websec, eu usei o método replace, eu já ensinei esse método, que eu coloco o antigo e troco pelo novo, ou seja, ele vai buscar nessa lista, nessa string, espaços, e onde tiver espaço ele vai trocar por nada, ele vai trocar isso aqui por nada, então essa string na prática vai ficar só websec, as letras coladas, e ele vai me retornar o tamanho disso depois. Calma, abre 1, 2, 3, fecha 1, 2, 3. Aí, ó, 6. E se você usasse o ponto de